Olá, bom dia. O meu nome é Conceição Santos, eu sou professora na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. O meu colega, o professor Domingos, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e nós estamos aqui para vos apresentar uma licenciatura nova, muito inovadora, e, a nosso ver, fantástica, que vos vai preparar para, não só para a componente da ciência, mas para também entrarem no mundo do trabalho muito rapidamente. Então, esta licenciatura que vos estamos a falar e que é muito nova e inovadora, disruptiva, é a Engenharia e Biotecnologia Florestal. Esta licenciatura é uma colaboração entre a Faculdade de Ciências e a Universidade do Porto, da Universidade do Porto e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, porque vai combinar as competências e a investigação feita nas duas universidades. As biotecnologias, em que nós somos muito fortes na Universidade do Porto, e a engenharia florestal, em que a UTAD é muito forte. E porquê uma licenciatura dedicada a ecossistemas florestais? Porque, como podem ver aqui neste mapa, as florestas ocupam a grande maioria do território europeu e são um dos maiores recursos de países tão ricos como a Suécia, a Noruega e a Finlândia. São também um dos recursos mais importantes de países como a Alemanha, como a Áustria, e nós temos que trazer para Portugal a utilização, o respeito, a investigação que esses países tão ricos fazem sobre a floresta e tornar a floresta um recurso altamente rentável e economicamente rentável, mas também ambientalmente sustentável em Portugal. E é para isso que nós vos estamos a desafiar. Provavelmente já ouviram falar do Pacto Ecológico Europeu. É uma estratégia europeia para responder, minimizar as alterações climáticas que todos nós hoje falamos e que já está aqui a decorrer. Estamos num ano de forte seca, por exemplo. E este Pacto Ecológico Europeu promove a investigação de como combater as alterações climáticas. E neste Pacto Ecológico Europeu, a Europa está a investir brutalmente na formação de técnicos, de investigadores, na captação de financiamentos, etc., no empreendedorismo, para se melhorar a floresta e para a floresta ser um recurso, um bem, um serviço que combata as alterações climáticas e que nos melhore a vida. Mas a floresta é, além desta visão que nós temos da floresta, que pode ser uma fonte de recursos energéticos, uma fonte de madeira, uma fonte de combate às alterações climáticas, não se esqueçam que a floresta é também um ecossistema fantástico de biodiversidade. E então a floresta é crucial na biodiversidade, na economia e no futuro da Europa. E o que é que nós estamos a enfrentar hoje em dia? São estas alterações climáticas, temos novas pragas, novas doenças que estão a atingir espécies florestais. Toda a gente já ouviu falar, por exemplo, da doença do pinheiro. Temos uma sobreexploração da floresta, temos a escolha, muitas vezes, de espécies erradas para construir uma floresta mediterrânica, por exemplo, e isto muito associado também à perda de biodiversidade. E é aqui que nós precisamos, nós portugueses, nós europeus, precisamos de investigação, precisamos de inovação, precisamos de uma nova indústria de gestão da floresta que nos traga riqueza, mas também que aumente a sustentabilidade, a biodiversidade. E o teu futuro pode passar por aqui. Com empregos, como vamos ver, Portugal está a oferecer empregos que não têm interessados, porque não conseguimos formar
pessoas, biólogos, biotecnólogos, engenheiros florestais. Então, qual é o desafio? É vocês virem, inscreverem-se neste curso. Este curso tem muito de biologia, tem muito de biotecnologia, tem muito de gestão de ecossistemas, tem também a grande vantagem de vos formar como engenheiros. Vocês podem então vir estudar a vida, a ecologia, as relações sociais dos animais. Temos aqui o exemplo das águias, da lebre, das raposas, etc. Podem estudar a biodiversidade da floresta, e isto vai desde muito pequeno, desde as bactérias até às árvores. Como é que as árvores são refúgio para tantos animais, para outras plantas? A floresta é muito mais do que as árvores. É toda a envolvência daquele ecossistema que é muito, muito suportado por espécies vegetais. Mas vocês também podem vir para este curso e planear já empregos fascinantes. E, por exemplo, nós temos aqui a floresta industrial, que é muito feita à base de indivíduos clonados, portanto, clones. A clonagem de árvores é uma das áreas mais de ponta da biotecnologia, que é a clonagem vegetal. Temos a gestão, empregos ao nível da gestão e da cinegética, da gestão da vida selvagem. Temos ainda serviços florestais, por exemplo, a gestão de corte de madeiras ou de cortiças, e temos outras dimensões da economia que são muito importantes. Por exemplo, o turismo, por exemplo, a apicultura, por exemplo, também a componente de micro-organismos, como são os fungos e bactérias. E, por exemplo, a produção de cogumelos comestíveis. Esta licenciatura é tão nova e tão inovadora que tem o apoio de imensas, além de ter aqui os parceiros das duas universidades. Isto vai ser uma oportunidade brutal para vocês conhecerem duas universidades das mais reputadas em Portugal, nesta área, mas temos centros de investigação de topo, temos empresas, por exemplo, a Raiz, temos a Altri Floresta, temos a REN, temos a EDP Renováveis, que nos ajudam a construir este curso, porque eles precisam de gente como vocês, precisam de engenheiros e biotecnólogos florestais. E o que é que vocês podem... Peço desculpa... E vamos então ver o que é que faz um biotecnólogo. Um biotecnólogo florestal faz desde a clonagem de espécies vegetais, que depois micropropaga, aclimatiza e leva para campo, faz desde estudos de biologia molecular, transformação genética, sequenciação de genomas, cultura, por exemplo, também de cogumelos, e estudo para melhorar. E melhorar em duas dimensões, melhorar a biodiversidade na floresta e melhorar ao nível da indústria. Madeira, produção, resistências a doenças. Mas vocês podem também, ao fazer este curso de Engenharia e Biotecnologia Florestal, trabalhar com tecnologia de ponta ao nível da robótica e da computação. Por exemplo, podem trabalhar com drones e detecção remota, que é onde a floresta, aquilo que agora se chama a floresta inteligente, se funde com a computação e com a robótica. E tem aqui exemplos nossos de como analisar visualmente por detecção remota espaços florestais.
Deixem-me só acabar, e já vou acabar a minha parte, alertar-vos para esta área. É crucial para o país, é crucial para a Europa, para a nossa sobrevivência, porque isto é uma maneira de não só vocês terem trabalho altamente qualificado, mas uma maneira da Europa atingir a sustentabilidade de combate às alterações climáticas. E eu dou-vos aqui exemplos de empregos, postos de trabalho que foram para técnicos e engenheiros florestais que foram abertos e não tiveram até agora interessados, e não é por falta de interesse, é porque não há pessoas com esta formação. Passo agora ao meu colega Domingos para vos explicar um bocadinho melhor o que é esta licenciatura. Olá a todos, agradecer à professora Conceição a forma fantástica como faz a introdução, apresenta e vos estimula para virem para esta licenciatura, que é verdadeiramente estruturante e que eu diria que é uma licenciatura associada ao território. Nós falamos em floresta, mas porque a floresta ocupa uma percentagem verdadeiramente significativa do território. Porventura, depois, e a seguir aos problemas associados à pandemia, aqui estão os principais desafios que Portugal tem que enfrentar, que é como é que conseguimos fazer uma gestão eficiente, correta do nosso território, em particular das áreas rurais. Esta licenciatura entra diretamente na resposta a este desafio e tem como principal objetivo formar técnicos que, utilizando o conhecimento científico, utilizando a investigação, tenham e possuam a capacidade de desenvolver ferramentas capazes de responder a estes desafios. É uma licenciatura, como a Conceição disse, verdadeiramente inspiradora, até pela forma como se organiza. São duas universidades que estão a trabalhar, reunindo sinergias na resposta. É a região norte a tentar responder a um desígnio que é um desígnio do país, e ela tem uma organização, a licenciatura, muito particular. No primeiro ano, os alunos entram e estão aqui na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto com disciplinas básicas, mas ao mesmo tempo já verdadeiramente estruturantes para linhas de atuação da engenharia e da biotecnologia florestal, desde logo na componente introdutória, porque é uma engenharia, as matemáticas, a física. Prometemos ser suaves, mas eficientes na transmissão destes conhecimentos. Não há que assustar. Nós estamos aqui para ajudar e vocês estão aí para absorver mais conhecimento. O primeiro ano vai ser aqui na FCUP, como viram, mas já tem aqui algumas disciplinas de introdução muito específicas desta licenciatura, por exemplo, as ciências do solo. O segundo ano é essencialmente florestal, entra uma componente grande desta licenciatura e decorre na UTAD. O campus da UTAD está inserido também num jardim botânico, portanto é um contexto de ensino inspirador, particularmente interessante. Não estranhem que estas disciplinas são já disciplinas muito aplicadas naquilo que é a abordagem mais tradicional da engenharia florestal, mas o terceiro ano faz a junção entre o primeiro e o segundo e é um terceiro ano particularmente interessante, aliás, toda a licenciatura, porque a construção do plano de licenciatura, o perfil do licenciado é um perfil que depende muito da vossa opção. Ou seja, vocês vão ter que ter a capacidade de perceber quais são os perfis que gostariam mais de desenvolver, porque tem uma componente de optativas muito significativa. No terceiro ano, que é misto entre a Faculdade de Ciências e a Universidade do Porto, vamos utilizar muito o ensino e-learning, vamos utilizar muito as novas tecnologias de ensino. Há um conjunto de disciplinas básicas
que vão ser obrigatórias e que são consideradas estruturais, desde logo, por exemplo, o reforço da componente de biotecnologia, que neste terceiro ano ganha uma importância crescente, mas repare, por exemplo, também aqui abordagens de inovação. Queremos que os nossos alunos conheçam aquilo que é a realidade fora do país, desde logo ao nível da Europa. Temos disciplinas que o nosso objetivo é que esse conhecimento da realidade externa e dos desafios que são colocados à escala mundial sejam muito trabalhados. Portanto, aulas dadas por colegas de primeira linha de outras partes do mundo, em particular da Europa. Depois temos aqui um conjunto de optativas que é muito significativo e que permitem complementar aquilo que era o vosso perfil e que podem ser mais viradas para as novas tecnologias, observação da Terra por satélite, mas também muito no reforço da linha da biotecnologia ou no reforço da engenharia florestal convencional. Por exemplo, a exploração florestal para quem trabalha ou se propõe a trabalhar numa empresa e, portanto, com um caráter mais produtivo, ainda que nestes contextos a floresta é essencialmente de preservação e vocês vão ver que é possível conciliar estas duas abordagens. Portanto, eu mais do que dizer que estão a estudar floresta, estão a estudar território, estão a estudar recursos do território e estão a encontrar pontos de diálogo entre a engenharia florestal e a biotecnologia. Duas áreas de conhecimento que são verdadeiramente fundamentais para conseguir responder àquilo que têm sido os pedidos das empresas, dos órgãos, das entidades do país e o que vos podemos garantir é de que nesta área de conhecimento não tem havido desemprego. Pelo contrário, os nossos alunos estão a terminar as licenciaturas, não estão a ir ainda para o mestrado e já estão a ser chamados para começarem a trabalhar. Portanto, se querem um curso apelativo, inspirador, útil, desafiante, de diálogo, inovador, esta é certamente uma licenciatura que devem ponderar. Ela está na fronteira da biologia, mas eu diria que é uma biologia aplicada. Eu diria muitas mais razões para escolherem engenharia e biotecnologia florestal, mas apresentamos aqui três, enfim, para vos estimular. É efetivamente o modelo inovador, é a primeira licenciatura que estabelece diálogo entre duas universidades, entre duas cidades, mas na verdade uma mesma região, numa tentativa de resposta para problemas estruturantes do país. Portanto, temos que nos sentir orgulhosos, felizes, estimulados e cheios de vontade de vos receber aqui entre nós. Não hesites, não tenhas dúvidas, quer a FECUP, quer a UTAD estão desejosos de vos receber aqui. Um abraço. Muito obrigada. Muito obrigada. Temos aqui uma pergunta da Rita Reis, que pergunta: com tantos incêndios e tanta mata queimada, acham que ainda há emprego em Portugal nesta área? Eu se calhar dizia só uma coisa, é precisamente porque nós precisamos de controlar, de minimizar os incêndios, e o problema não são particularmente só os incêndios, porque os incêndios fazem parte de uma estratégia natural de renovação, é o descontrole dos incêndios, mas precisamente por causa dos incêndios é que há emprego e há necessidade de formar mais pessoas. Mas os incêndios são apenas uma pequena dimensão da importância da floresta. Rita, eu diria, concordo com a professora Conceição, é exatamente por causa disso que precisamos de ti. Eu antes de vir para cá, ainda ontem à noite, estava a terminar um trabalho intenso que a Direção-Geral do Território nos lançou, exatamente na tentativa de responder a estes problemas de forma integrada, Rita. Se entrares no site da DGT, que
que na verdade está também sobre a chancela da Direção-Geral, perdão, da Secretaria de Estado das Florestas e do Ordenamento do Território, a tentativa, a leitura, a resposta do poder político agora a este problema é uma leitura integrada. Tenta perceber quais são as estratégias que, por exemplo, a Direção-Geral do Território nos lança. Nós estivemos a trabalhar numa zona do território aqui no norte do país que tem problemas de recorrência de incêndios intensos, nessa tentativa de desenhar a paisagem, de perceber que temos que fazer diferente, que temos que levar conhecimento, que temos que levar tecnologia e investigação para o território. Portanto, nem de propósito os temas interligam-se. Certo, muito obrigada, professores. Não temos mais perguntas. Obrigada e convidamos todos a visitar o stand do curso para saberem mais informações. Muito obrigada. Muito obrigada. It's true.